conosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, porque ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequenos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te levar a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos que tendo as duas ir para o inferno. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o fogo nunca se apaga. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós continuamos escutando as catequeses do evangelista São Marcos. E neste final de semana acontece um fato que leva Jesus a dar um profundo ensinamento aos discípulos sobre vários temas. Primeiro, a grandeza da ministerialidade da igreja, a força do Espírito que atua na igreja e até mesmo fora dela. Fala sobre o escândalo e fala também sobre o inferno. Acontece que João vê alguém que não era do grupo, que estava expulsando demônios em nome de Jesus, mas não fazia parte do grupo apostólico, daqueles 12 que iniciaram o caminho da fé. Ele vai a Jesus, indignado. Jesus disse: olha, ele não deve ser proibido, porque ninguém faz milagres em meu favor para depois falar mal de mim. Se num momento do Evangelho, Jesus vai dizer que é importante segui-lo, é importante seguir, é importante tomar a cruz que vem a partir dele e caminhar após ele. Jesus está dizendo que este homem, ainda que não faça parte do grupo apostólico, ele está trabalhando para o bem. Portanto, não deve ser censurado, mas deve ser conduzido à plena comunhão. A semelhança daquilo que aconteceu no acampamento dos israelitas na primeira leitura, em que Deus prometeu a Moisés que difundiria o seu espírito profético em mais 70 homens, mas Meldade e Edade estavam fora. Haviam sido chamados, mas estavam fora quando o Espírito foi derramado. E, mesmo estando fora da tenda, eles começaram a profetizar também. E alguém diz para Moisés: olha, eles estão profetizando e não estavam aqui conosco. E Moisés vai dizer: olha, você está com ciúme? Deixe, que bom que todos profetizassem. O que este trecho do Evangelho nos ajuda a pensar? Deus age ordinariamente através da sua hierarquia. Deus fala ao seu povo através dos bispos, Deus fala através dos padres, mas não é somente através deles. E hoje nós estamos vivendo na igreja um momento que o Papa Francisco tem nos feito pensar muito na sinodalidade,
que é escutar o que o Espírito diz à igreja, mas não simplesmente a hierarquia, o que o Espírito diz à igreja toda. Nós somos um povo profético, e que bom que todos profetizassem de fato, que todos falassem de Deus, que todos ensinassem o caminho do céu, que todos pregassem contra o pecado, que todos chamassem a santidade. Que bom que todo o povo de fato se sentisse chamado a exercer um verdadeiro e edificante profetismo na comunidade. Toda a comunidade se enriqueceria. Então não existe um monopólio do Espírito Santo. Não existe. O Espírito Santo não fala só a este ou aquele, aquela autoridade ou a outra. O Espírito Santo se difunde na igreja e fala através do povo de Deus que se abre à graça. Então, até mesmo aqueles que não estão plenamente em comunhão conosco, podem ser sinais do Espírito Santo, mas são convidados a esta plena comunhão. São convidados a esta plena comunhão. Depois Jesus vai dizer, olha, se ele está fazendo bem, deixe que ele faça o bem. Porque um copo de água dado com amor não ficará sem recompensa. Mas se a caridade não fica sem recompensa, o mal não fica impune. Aí vai uma parte do evangelho que nós normalmente não gostamos. Jesus começa a falar do escândalo. O que é o escândalo aqui para Jesus? O escândalo é uma atitude que nos leva para o erro e que faz os outros errarem. Por isso que Jesus disse, olha, quem escandalizar um desses pequeninos, a palavra do evangelho é micros, né? Um desses pequeninos, que pode ser utilizada para aquele que é pobre, para aquele que é humilde ou para aquele que é criança. Quem escandalizar um destes pequeninos, é melhor que amarrasse uma pedra de moinho. A pedra de moinho era uma pedra que eles utilizavam no tempo de Jesus, claro, né, para fazer a farinha, enfim. E era uma pedra pesadíssima, a essa que Jesus está se referindo. Ela tinha aproximadamente 450 quilos, uma pedra pesadíssima. E Jesus disse que quem provocar o escândalo deveria amarrar uma pedra dessa no pescoço e se lançar para o mar. Um risco de ser, inclusive, decapitado por esta pedra. Veja que é uma imagem extremamente violenta que Jesus está dizendo. Daquele que se obstina no mal e que leva os outros para o mal também. Jesus usa de imagens fortes que nós costumamos dizer hipérboles, né? Imagens para dizer o quê? É preciso chamar a atenção para a importância desse ensinamento. Por isso que ele usa uma imagem forte e provocativa. E se você parasse para pensar com radicalidade na implicação da palavra de Jesus, criaria até um certo temor. Então Jesus está dizendo que quem leva os outros a pecar, que não fala a verdade, que não tem atitudes que testemunham o reino, que vai para o erro e leva os outros a pecar, deveria amarrar esta pedra de moinho no pescoço. Depois Jesus fala do inferno. E nós não gostamos de falar do inferno, nós preferimos dizer que o inferno foi uma criação medieval, que foi lançada nas catequeses medievais para dar medo às pessoas. O fato é que Jesus fala do inferno. Jesus fala da Geena. Esta imagem que Jesus utiliza é uma imagem de um lugar que ficava a sudeste de Jerusalém. Geena significa Vale de Enom. É nesse lugar que existe até hoje para se visitar em Jerusalém. Era um lugar que no Antigo Testamento, os profetas já falaram a respeito dele, era um lugar de profanação, onde haviam sacrifícios humanos, falavam-se até de sacrifício de crianças. Então se tornou um lugar profanado, um lugar da morte, da maldade. E acontece que também neste lugar se tornou também
usual para que ali as coisas descartáveis, como se fosse um lixão. Então havia um fogo que constantemente consumia este lugar, queimando aqueles objetos e aquelas coisas descartadas ali. E Jesus utiliza desta imagem para falar deste lugar, para aqueles que se obstinam no mal. É um lugar de fogo interminável, onde o verme não acaba. É uma imagem que Isaías já utilizou no capítulo 66, versículo 24. Lá, aqueles que se obstinam contra Deus estarão numa situação de fogo que não se acaba e o verme não destrói. O verme aqui é a imagem da morte. O verme não morre e o fogo não se apaga. Então Jesus utiliza esse espaço da sua realidade para falar da condição daqueles que morrem no pecado. E eu termino com duas citações do Catecismo da Igreja Católica, o número 1054 e o número 1055, que diz assim, que as pessoas que morrem em pecado irão diretamente para o inferno. E o inferno é, na definição do Catecismo, o afastamento total e definitivo de Deus, que começou neste mundo. E não começa após a morte, começa nas escolhas deste mundo. Portanto, meus irmãos, o que esta palavra tem a nos dizer? Aquilo que Jesus quis quando disse que nós não caminhemos na direção do inferno. O ensinamento de Jesus sobre o inferno não é para dar medo, mas é um ensinamento de amor para nos fazer fugir do inferno, para nos livrar do inferno, para nos ajudar a caminhar no bem e evitar o mal, que nos conduz para o inferno. Portanto, sejamos nós, hoje, abertos para ouvir esta palavra e pedir que a salvação que provém de Deus possa hoje encontrar espaço na nossa vida.